Meus irmãos, graça e paz, bom dia, amém? Muito feliz por estarmos reunidos mais um domingo na pessoa de Cristo. Estou muito feliz de verdade, domingo maravilhoso de ver visitantes, irmãos que nós tanto amamos também. Vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Já cantamos a palavra, já lemos a palavra e agora nós iremos meditar em sua palavra, amém, irmãos? Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós temos feito uma série de exposições na carta aos Colossenses, temos aprendido muitas coisas nessa carta, tem sido maravilhoso ver o que o Senhor tem para nós através dessa carta, uma carta tão atual, né? Uma carta tão antiga, mas ao mesmo tempo tão atual para os nossos dias. Colossenses capítulo 2, vamos ler do versículo 16 ao 23. Então hoje nós iremos finalizar o capítulo 2 dessa carta. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem ajustado, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, reverentes a Ti, Senhor, neste culto solene com os meus irmãos, ó Pai, para cultuarmos a Ti. Eu peço mais uma vez que o Teu Espírito trabalhe em nosso meio, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos para entendermos a Tua palavra e compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por essa carta tão maravilhosa e que tanto tem nos instruído e que tem nos ajudado a percebermos como o Teu Evangelho muitas das vezes está tão bagunçado nas igrejas, ó Pai. Nos ajuda a nos mantermos firmes, a estarmos alertas e vigilantes como já ouvimos. Nos ajude mais uma vez essa manhã e que o Senhor receba a glória mais uma vez nesta manhã. É no maravilhoso nome de Jesus que eu oro a Ti, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, carta aos Colossenses. Nós hoje finalizaremos o capítulo 2 da carta aos Colossenses. E eu quero situar um pouco vocês do que nós falamos até aqui. Por quê? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 2 e na próxima oportunidade nós entraremos no capítulo 3. E o capítulo 3 nós vamos ver claramente Paulo mudando o foco. O que ele tem feito no capítulo 2? Ele está doutrinando a igreja sobre as heresias, sobre aqueles falsos ensinamentos que aqueles homens estavam trazendo para a igreja, com o gnosticismo, com o legalismo, com o misticismo, e nós iremos falar um pouco mais sobre isso hoje. Então existiam irmãos na igreja de Colossos, se assim que eu posso dizer irmãos, né? Mas eles estavam na igreja introduzindo o evangelho que era contra aquilo que eles já tinham ouvido por meio do apóstolo Paulo e por meio do pastor Epáfras. E daí Epáfras vai até Paulo e pede ajuda para que o apóstolo Paulo escreva essa igreja, é uma igreja muito pequena ali, Colossos é a menor cidade ali da Ásia Menor, e Paulo escreve essa carta maravilhosa que nós temos visto. E nós vemos já em alguns sermões que nós fizemos aqui, o quanto essa carta é atual, o quanto se pessoas, igrejas, denominações lessem e expusessem a carta aos Colossenses, não cometeriam tantos erros e tantas coisas que o Senhor claramente proíbe nas Escrituras. Então, na semana passada, meus irmãos, nós falamos no capítulo 2 ainda, e falamos muito sobre o que Paulo vai tratar a respeito do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo nada mais é do que Cristo mais alguma coisa. Então, aqueles homens estavam na igreja, lembram, homens de sabedoria, homens com uma boa influência, né, com uma oratória muito boa, e eles estavam introduzindo coisas do evangelho. Então é mais ou menos assim, ok, Cristo salva, realmente, é importante a obra de Jesus, mas você precisa fazer isso, mas você precisa fazer isso, mas você precisa fazer aquilo outro, para que quando o Senhor vir, se você não for encontrado fazendo esses mas, você fica.
E nós falamos muito sobre isso na semana passada, que Paulo ainda vai continuar falando isso, ainda no capítulo 2 que nós iremos meditar hoje, só que hoje ele vai falar não apenas do legalismo, mas ele vai falar do misticismo, claramente, e do ascetismo, claramente também, que era o que estava acontecendo naquela igreja. Então nós vemos Paulo aqui, trazendo os fundamentos da igreja, e qual que é o grande argumento de Paulo no capítulo 1? Cristo. Antes as igrejas legalistas, antes delas de repente estudarem sobre seitas heresias, o que elas precisam entender é sobre a obra perfeita, vicária, substitutiva e maravilhosa de Cristo. O remédio para a falsa heresia não é estudar seitas heresias, o remédio é estudar Cristo, é isso que Paulo faz. Paulo vai apresentar a pessoa de Cristo, a pessoa do Filho, e falar, vocês estão totalmente desfocados, vocês estão indo por um caminho que não é o que Cristo fez, olha o que Cristo fez aqui. Vocês estão atrás de um mistério, a gnose, de um conhecimento secreto, que Deus revelou a alguns privilegiados no meio da igreja, mas esse mistério não existe mistério oculto. O mistério que estiver oculto já foi revelado. E qual é o mistério que foi revelado? Vocês se lembram? Cristo em vós, a esperança da glória, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não existe evangelho, não existe nada oculto, é Cristo. E ele faz isso no capítulo 1, ele faz isso no capítulo 2, ele vai continuar fazendo isso, e a partir do capítulo 3, que é na semana que vem, provavelmente que nós iremos meditar, ele vai mudar o foco e agora começar a aplicar aquilo que ele doutrinou nos 2 versículos, tá? Então vamos lá. Falamos na semana passada muito sobre o legalismo, e ele vai continuar falando do legalismo, e também falamos sobre o gnosticismo. Então ele está atacando os 4 grandes pilares daquela falsa heresia, que é o gnosticismo, que é essa ideia do ministério, do conhecimento, da intelectualidade, o conhecimento pelo conhecimento, o raciocínio, a lógica, a filosofia, Ele já atacou sobre isso. Ele já falou sobre o legalismo, que nós falamos na semana passada, com o viés da circuncisão. Vocês já foram circuncidados, por que é que vocês estão querendo retroceder? Cristo já operou no coração de vocês. A circuncisão era um ato legalista daqueles judeus na igreja de Colossos. E hoje nós iremos falar do misticismo e do ascetismo. Assim como na semana passada, meus irmãos, eu preciso, porque não sei quando nós teremos a oportunidade de falar de novo desse assunto, desse tema, e o texto fala sobre isso, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui, trazermos para os nossos dias sim, e falarmos o que está acontecendo na igreja brasileira sim, para nós não cairmos nesses erros, para nós não sermos levados por esses falsos ensinamentos, por essas filosofias vãs que Paulo já disse. Então nós precisamos sim contextualizar para os nossos dias, porque essa carta é extremamente atual. Então nós iremos fazer isso mais uma vez, porque é exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Nós vemos claramente Paulo atacando o gnosticismo, o misticismo, o legalismo. Paulo não faz a política da boa vizinhança, Paulo não faz politicagem, Paulo expõe Cristo e expõe o problema, expõe Cristo e expõe o problema. É isso que nós devemos fazer, porque é exatamente isso que Paulo está fazendo, Paulo muito provavelmente não leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Paulo, ele simplesmente fala assim, olha, vocês estão desfocados de Cristo aqui, e o problema que tem no meio de vocês aí é filosofia, tá? Essa filosofia vã aí, que esses homens, esses sábios estão colocando na cabeça de vocês, não vai levar vocês a lugar nenhum. E ele vai continuar falando isso hoje. Vamos ler aqui, meus irmãos, do versículo 11, só para dar um pouco de contexto, porque ele vem falando sobre isso, e hoje nós vamos começar a expor a partir do versículo 16, tá? Então, no versículo 11 do capítulo 2, ele vem: Nele vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqueles irmãos estavam querendo circuncidar, aqueles irmãos que já estavam no Senhor. E a vós outros que estáveis mortos nas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os seus pecados. Está vendo? Ele expõe o problema e agora ele foca em Cristo. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então ele vem justamente falando disso, contra o legalismo e falando sobre a obra de Cristo na cruz, que já pregou na cruz a cédula que nos era contrária. Aí no versículo 16, então vamos lá. Então, obviamente, ninguém, aí ele vai continuar, vos julgue por causa de comida, porque ele já falou de circuncisão agora, de comida, de bebida, dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados,
Naquela época, se perguntasse a algum gentil, algum pagão, o que era um judeu, ele tinha 3 grandes pilares. O que é um judeu? Um judeu é alguém que não faz nada no sábado, não come carne de porco e circuncida os filhos. É basicamente os 3 grandes pilares do judaísmo. E daí Paulo, ele olha para isso e ele vai dizer assim, qual que é a exortação que ele estava dizendo aqui? Ninguém entre vocês vos julgue porque pela comida, pela bebida, pelo dia de festa, pela lua nova ou pelos sábados. Porque isso é uma prática legalista dos judeus. Os judeus estavam querendo colocar na vida cristã agora, nas pessoas que estavam reunidas na pessoa de Cristo, o jugo da lei. Então, além de vocês se circuncidar, vocês precisam ter alimentos que vocês não podem comer, que é as comidas aqui. Existe o calendário judaico que vocês precisam seguir. Existem as dietas religiosas que vocês precisam seguir. Existe o sábado, a lua nova, e vocês precisam fazer isso. E o que Paulo está orientando para nós aqui é para nós fazermos isso? De forma alguma, ele já disse ali, vocês já foram circuncidados na pessoa de Cristo por meio do batismo, se sepultando e ressuscitando mediante a fé no Senhor. E ninguém deve julgar vocês na igreja porque vocês não praticam isso. Porque isso é legalismo, é exatamente o que ele continua dizendo, porque ele está falando contra o legalismo. Vocês já foram circuncidados e assim ninguém vos julgue por conta dessas coisas. Ou seja, ele está orientando aos colossenses a não se submeterem a esse jugo. Ninguém julgue vocês, ninguém coloque vocês na parede por aquilo que se vocês comem ou não, se vocês bebem ou não, se vocês guardam ou não os sábados, os dias de festas, a lua nova. E a grande ideia aqui do versículo 12, do versículo 16 é: vocês não são inferiores, porque vocês não têm essas práticas. Porque o grande argumento, meus irmãos, vocês conhecem, mas o grande argumento dos legalistas é que eles são superiores e aqueles que não praticam essas práticas são inferiores. O que Paulo está dizendo, não, pelo amor de Deus, vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam guardar o sábado, vocês não precisam participar do calendário judaico, vocês não precisam se privar de comida alguma, vocês não precisam ter os calendários, as festas de Purim, a festa do tabernáculo, a festa das primícias, vocês não precisam de nada disso, porque isso é desfocar, é sair do centro que é Cristo. Ele vai continuar falando sobre isso, então não faz sentido nenhum. Vocês não são inferiores por não terem essas práticas. Eu queria abrir com vocês, meus irmãos, Gálatas capítulo 2. É importante nós falarmos desse texto, a gente já volta aqui, porque Paulo vai lidar na prática, porque assim, em Colossos, Paulo estava preso e escreve essa carta preso. Em Gálatas, é ele que está passando pela situação, junto com os legalistas, né? Em Gálatas capítulo 2, nós vamos ler alguns versos para que vocês possam ver como Paulo lida com isso, e como é importante, porque daí cria-se mais base para nós sobre esse tema. Em Gálatas, meus irmãos, Paulo ele começa a sua carta defendendo o seu apostolado, que ele é um apóstolo de verdade, que ele não foi chamado por homem algum, nem por intermédio de irmão algum, e ele vai dizer que ele aprendeu o evangelho por meio de Cristo, né? E daí no capítulo 2, ele vai dizer que ele só foi depois de 14 anos a Jerusalém, junto com Barnabé, e foi com Tito, Gálatas 2, capítulo 1. Versículo 1. Então, por quê? Quando Paulo se converteu, ele ficou 3 anos afastado, ele volta a Jerusalém, fica só 15 dias, juntamente com Pedro ali, e vê Tiago, irmão de Jesus, e aí Paulo some de novo, e ele fica 14 anos longe dos apóstolos, e pregando o evangelho aos gentios. E daí, depois de 14 anos, ele volta a se encontrar com os apóstolos, e agora sim, né, para dizer o que ele tem pregado, o que ele tem feito, para justamente provar que ele não é chamado por homens, que quem ensinou o evangelho para ele é Cristo. Se vocês lerem, vocês vão ver certinho exatamente isso que Paulo vai dizer no Gálatas capítulo 2. Aí então vai dizer no versículo 2 que ele foi em obediência a apresentar o evangelho, tá vendo? Que prego aos gentios, e fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não ter corrido de correr em vão. Então ele não quis perder viagem a Jerusalém, então ele foi realmente para se encontrar com Pedro, com Tiago, com João, para validar o que ele estava fazendo. Aí no versículo 3, mas nem mesmo Tito, que é o que estava com ele junto com Barnabé, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a se submeter à circuncisão. Então nós temos aqui Tito, que é o pastor, onde Paulo escreve sua carta a Tito, e ele era um grego, e ele não era circuncidado. E Paulo vai dizer, olha, ele estava comigo, imagina a situação, né? Junto ali na cúpula de um monte de judeu, e Tito ele não foi constrangido a se circuncidar. Mas, olha no versículo 4. Tinha alguns irmãos ali, versículo 4, falsos irmãos, que haviam se infiltrado, e olha o que eles estavam fazendo, para
espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Então tinha irmãos ali que queriam sim que Tito se circuncidasse. E Paulo vai dizer, esses irmãos, eles são infiltrados, eles estavam querendo tirar a nossa liberdade que temos em Cristo. Aí versículo 5, e a esses não nos submetemos nem por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo não negocia, e Tito não é circuncidado. Se você seguir, então aqui é Paulo indo, juntamente ele falar com Pedro, com os outros apóstolos. Se você descer mais um pouco no versículo 11, nós temos um outro cenário, agora é Pedro indo até Paulo em Antioquia. E olha que interessante. Versículo 11 ainda de Gálatas capítulo 2. Quando Cefas veio a Antioquia, que Cefas nada mais é que Pedro, é Pedro mesmo. Aí Paulo vai dizer, eu resisti-lhe face a face, porque ele se tornou repreensível. Então aqui nós temos um embate de dois apóstolos, né? De dois presbíteros ali, de dois homens de Deus, e Paulo vai dizer, quando Cefas veio até mim aqui, eu repreendi face a face, eu resisti-lhe face a face, versículo 12, por quê? O que aconteceu? O que Pedro fez? Pedro era legalista, ainda. De fato, antes de chegarem, versículo 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que eram os outros discípulos ali, ele comia com os gentios. Então Pedro estava tranquilo ali com os gentios. Quando, porém, chegaram esses de Tiago, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão, os judeus. E também os demais se fizeram hipócritas juntamente com ele, ao ponto do próprio Barnabé, que estava junto com Paulo, né, ter se deixado levar, né, pela hipocrisia deles. Versículo 14, Paulo, quando eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? E Paulo tem esse embate com ele e fala, você está de brincadeira comigo, né? Você, quando os judeus não estão aqui, você come com os gentios, e quando os judeus chegam, você se afasta, você se sente mal. Isso é legalismo, Pedro. Você já não vive como os judeus. Se você, assim como esses outros, que é o que ele disse aqui no começo do capítulo, né? Vocês estão privando a liberdade que temos em Cristo. E ele repreende Pedro na frente de todo mundo. Versículo 18, para nós finalizarmos e voltarmos para Colossenses. Porque Paulo está vivendo essa situação. Aí ele vai dizer, porque se volto, Gálatas 2, 18, se volto a edificar aquilo que destruí, ou seja, a lei, aquilo que nós já não praticamos mais, a mim eu me constituo transgressor. Então eu voltei a algo que eu já abominei, que eu já destruí, que não faz mais sentido algum. 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Aquele versículo tão conhecido, né, de Paulo. E esse é o contexto. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo, não existe chacota, não existe conchavo, não existe, Paulo vai dizer, vocês estão completamente errados a voltarem ao jugo da lei. É o que está dizendo aos Colossenses, não façam isso, ninguém vos julgue pelo sábado, pela comida, pela bebida, pelos dias de festas. Aí versículo 17, por que isso não faz sentido algum? Versículo 17 de Colossenses 2. Porque tudo isso, toda essa lei, todo esse legalismo, tudo o que estava acontecendo, eram sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eram sombras. O Antigo Testamento, a lei mosaica, a lei cerimonial, tudo aquilo que eles faziam, apontavam para Cristo, apontavam para o corpo que estava vindo, que é Cristo. Era uma sombra de um corpo que estava sendo projetado, que estava chegando diante deles. E esse corpo é de quem? É de Cristo. É por isso que não faz sentido nenhum nós voltarmos a olharmos as sombras, porque as sombras nada mais são do que uma projeção daquilo que viria. A Páscoa, meus irmãos, projetava Cristo, o Cordeiro imaculado, perfeito, as ervas amargas, os umbrais na porta, sangue, tudo apontava para Cristo. Os itens, os sacrifícios, os itens do tabernáculo, tudo apontava para uma pessoa. O grande problema é que Cristo não é suficiente para nós, como não era para os colossenses, alguns aqui, não era. Então é muito mais legal essa ideia da lei, é muito mais legal essa ideia legalista, é muito mais legal resgatar toda essa ideia judaica. E Paulo vai dizer, não, o corpo é de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, vai dizer no versículo 1, 10:1,
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas, pois nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que anos após anos, perpetuamente, eles oferecem. Não, a lei nunca aperfeiçoou ninguém, a lei nunca tornou ninguém perfeito, mas nós lemos no capítulo 2 aqui ainda, que Paulo vai dizer, em Cristo vocês estão perfeitos. Vocês são aperfeiçoados na pessoa de Cristo. O que a lei nunca conseguiu promover, porque a lei só te acusa que você não consegue cumprir. Então a lei é um julga onde ela está o tempo todo te acusando, o tempo todo dizendo que você é errado, o tempo todo dizendo que você não consegue. Isso, através da graça, na pessoa de Cristo, vocês são aperfeiçoados. Paulo vai dizer exatamente sobre isso. E ainda em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, o autor vai dizer, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. É sério que vocês acham que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles têm algum peso para remover o pecado de vocês? Sabe o que era o sacrifício no Antigo Testamento? Era Deus tolerando os pecados de vocês, porque ele já enxergava o Filho. O sangue de bodes, de touros, nunca removeu os pecados. Eles aplacavam a ira de Deus por um período muito curto da história, porque ele sabia que um dia teria o Cordeiro perfeito, onde ali ele derramaria sua ira. Esse sangue de touros e bodes nada mais era do que a sombra do que Cristo iria ser. Não faz sentido algum. E sabe o que é curioso? É que as pessoas gostam muito de voltar a práticas judaicas e práticas legalistas do Antigo Testamento, mas o sacrifício ninguém quer voltar, né? A galera gosta da ideia do sábado, a galera gosta da ideia da festa de tabernáculo, de Purim, a festa das primícias, mas ninguém quer voltar a fazer sacrifício, né? Se é lei, é o que Paulo vai dizer. Se é pela lei, já não é pela graça. Então, nós vemos claramente aqui as pessoas pegando algumas coisas, adaptando, e no fim para parecer que é mais santo. E Paulo vai dizer, isso nunca aperfeiçoou ninguém. Vocês estão retrocedendo à circuncisão, aos dias de festas, ao não comer carne, à festa dos tabernáculos, e isso nunca aperfeiçoou ninguém, nunca. O que aperfeiçoa vocês é a pessoa do Filho. Se agarrem na pessoa maravilhosa de Cristo. E dito isso, meus irmãos, isso é o que estava acontecendo lá. Como eu disse, nós precisamos trazer para os nossos dias, e como é triste nós olharmos e vermos no meio evangélico, igrejas ditas cristãs, correndo tanto atrás de Israel, correndo tanto atrás de itens e coisas e objetos de Israel, para trazer para o seu culto público cristão. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não existe sentido em termos na igreja shofar, arca da aliança, estrela de Davi, candelabro. São elementos e objetos judaizantes. E daí qual que é o grande problema? São igrejas cristãs que fazem um culto judaizante e ainda mal feito. Porque se um judeu vê um culto cristão dessa forma, fala, não, vocês estão de brincadeira. Então veja que não é nem uma coisa nem outra, não são nem cristãos e nem judeus. É uma bagunça. É o que Paulo está dizendo aqui. Ninguém deve julgar vocês, porque a igreja de Cristo não é isso. Vocês precisam abandonar todas essas práticas, todos esses objetos, como o candelabro, estrela de Davi, a arca da aliança, o sábado, a dieta religiosa, as festas, o shofar. E tudo isso não faz sentido, porque nada disso tem peso de glória. Isso são objetos que eram sombras. Vocês estão retrocedendo, vocês estão voltando, vocês estão negando o que Cristo fez na cruz. Porque essa dívida que era contrária contra vocês, que era a lei, que os acusavam, que vocês não podiam cumprir, ele cravou na cruz. E vocês estão pegando essa lei de novo, tirando no madeiro e falando, a gente vai seguir isso aqui, tá? Como é triste, meus irmãos, vemos esse cenário. Então aqui nós encerramos no versículo 17, Paulo indo contra o legalismo. Porque ele começou lá na circuncisão e ele termina aqui nos dias de festas, no sábado, no tabernáculo, voltado para que vocês não precisam seguir nada disso, do legalismo. E agora, a partir do versículo 18, Paulo vai fazer o seu embate contra o misticismo. Claramente aqui nós vamos ver Paulo jogando dinamite, né? Jogando C4 ali na estrutura do misticismo. E por que o misticismo é tão comum? Porque, meus irmãos, pensem comigo, quando as pessoas trazem objetos judaicos para a igreja, como que eles conseguem se manter? Como eles conseguem ser justificados, sendo que não há nada no Novo Testamento, na Nova Aliança, de que nós devemos ter essas práticas judaicas? Porque é místico.
É místico, existe uma espiritualidade nos objetos, existe uma espécie de falsa santidade, existe algo diferente na estrela de Davi, existe algo diferente na Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, logo, se nós temos aqui agora a presença de Deus, nós temos a Arca, então assim, é místico. E daí Paulo, depois de falar sobre o legalismo, ele vai entrar no misticismo claramente. E o misticismo, meus irmãos, aqui para definirmos, ele é uma forma distorcida de espiritualidade, né? O misticismo ele é caracterizado pelo emocionalismo e um apego excessivo ao sobrenatural e automaticamente, né, destituído de todo o conteúdo bíblico e doutrinário. Então é isso que é o misticismo, é um apego excessivo ao sobrenatural, a uma forma distorcida de espiritualidade e sem doutrina e sem conteúdo bíblico nenhum. E daí, quando Paulo vai entrar no misticismo, ele entra argumentando para ele: ninguém no meio de vocês nos julguem porque vocês não fazem, e agora, relacionado ao misticismo, ninguém seja árbitro, veja aí versículo 18, contra vós, ninguém seja árbitro. O que Paulo quer dizer aqui? É uma palavra um pouco difícil de traduzir, mas o árbitro significa, para nós aqui no português, literalmente, ninguém vos prive do prêmio. Na época de Roma aqui, quem definia os atletas que participavam ou não de competições eram os árbitros. Não existiam aqueles centros que nós temos hoje, né, de testes, né, aqueles centros médicos que vão dizer assim, olha, esse atleta aqui, nós fizemos o raio-x do cara, não existia. Quem olhava e falava assim, olha, você está apto ou não, era o árbitro. Era ele quem decidia quem ia ganhar o prêmio ou não, e era ele quem decidia quem iria participar ou não. O árbitro, né, nos grandes jogos de Roma, ele era o grande cara. E Paulo vai dizer assim, no meio de vocês não deve existir nenhum juiz aí, tá? Nenhum árbitro que olhe para vocês e os desqualifiquem para alcançar o prêmio, porque vocês não cumprem essas coisas, ou não cumprem aquilo outro, ou não são místicos. Olha que coisa maravilhosa, né? E porque ele não deve ser esses árbitros no meio de vós, porque ele, olha aí no versículo 18, pretextando humildade, é um pretexto de humildade. Parece espiritual, parece algo vindo da parte de Deus, mas não é. É um rigor e é um olhar de superioridade dos legalistas e dos místicos ao povo que não faz isso. É óbvio, né? Porque daí é o famoso texto que jogam na nossa cara muitas das vezes, porque é o espírito que vivifica, mas a carne mata. Então essa ideia superior de espiritualidade, de arbitragem, de juízes, que julga, que arbitra e que diz, vocês estão desqualificados, porque vocês não fazem isso, vocês não são crentes, vocês não vão para o céu, porque vocês não estão fazendo isso. E isso é um pretexto e falsa humildade. Falsa humildade, e daí ele vai entrar em culto a anjos. E qual é o argumento então, meus irmãos? A ideia de culto a anjos, nós já falamos um pouco sobre o que eles entendiam sobre isso, que é o quê? Então esses falsos mestres, eles chegam na igreja, obviamente com a sua gnose, com seu conhecimento secreto, com sua filosofia, porque Deus revelou a eles. Então, tudo parte da revelação. Então, Deus revelou a eles e existe algo que eles precisam fazer, existe um mistério que está oculto, ainda que não foi revelado. Os apóstolos, sim, falaram coisas de Deus, mas ainda não é tudo. Deus revelou outras coisas a esses homens, porque eles são, obviamente, mais espirituais. E eles pegam essa doutrina e dizem assim, olha, então vocês precisam, além de Cristo, vocês precisam também fazer isso, e vocês precisam também deixar de fazer isso, né, sendo o árbitro daqueles irmãos. E existe, obviamente, o cosmos. E esses anjos, eles governam o cosmos, que é o meio do caminho entre Deus e os homens, que é o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, existem esses anjos, essas hostes, os princípios elementares do mundo. E vocês precisam pedir para anjos, e vocês precisam obedecer. E quem dá a bênção é o anjo. E é o anjo que protege, é o anjo, e tem os anjos do mal, e eles ficam o tempo todo brigando. E você muitas vezes você ora, mas a sua oração não chega até os céus, porque existe essa batalha espiritual no meio do caminho. É isso que eles estão ensinando, que eles estão falando para a igreja. E veja, meus irmãos, como isso é triste, porque é uma realidade que nós temos hoje, né, essa ideia de batalha espiritual, de espíritos territoriais. E qual que é a base deles para se sustentar nisso? É por isso que é místico. Qual que é a base? Existe base bíblica para isso? Existe base bíblica para que nós, quando para irmos fazermos evangelismo, temos que expulsar demônios territoriais de lá, para que o evangelho seja eficiente lá? Existe isso nas Escrituras? Não, então, como eles se baseiam? Versículo 18 ainda.
Ninguém vos faça árbitro, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em o quê? Visões. Visões. Essa é a grande base da suposta autoridade que eles têm. As visões, e afirmam que eles viram, que Deus falou com ele e que os mostrou. E esse fenômeno continua até hoje na atualidade. Muitas pessoas, elas introduzem ideias à igreja, não com base na autoridade bíblica, não com base na doutrina, não com base numa boa hermenêutica do texto. É baseado na visão. É baseado simplesmente no que Deus me disse, Deus me revelou, e é assim que acontece. Nesse ato místico espiritual, eles recebem essa profecia, essa visão, e obviamente se opõem àquilo que a Escritura nos diz. E não é isso que a Escritura nos diz. São sempre baseados em profecias, em visões, em sonhos, em aparições esotéricas do Senhor, e denominações inteiras, meus irmãos, estão afundadas em doutrinas baseadas em homens, baseadas em visões, baseadas em revelações. Para que estudar as Escrituras? A letra mata. Para quê? Sabe para quê? Porque se nós lemos Colossenses, que nós estamos lendo texto, versículo por versículo, você não faz o que você está fazendo. E a ideia é que assim, não, para que eu vou estudar, sendo que Deus me fala na hora? Por que eu vou me preocupar em estudar o texto, olhar o original, entender o contexto, por que o Paulo está dizendo isso, porque Paulo está dizendo isso? E na verdade, se Deus me revela, porque Deus me dá uma visão da igreja, a ideia da visão de águia. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Como eu disse, nós precisamos contextualizar isso, e é de onde eu vim. É por isso que eu entendo algumas dessas práticas, porque era exatamente o que eu vivia. E tem a ideia da visão de águia da igreja que Deus o revela, só que não tem nada de Escritura, não tem nada de Bíblia. E daí eles pegam esses elementos judaicos, trazem para a igreja que Paulo já refutou, falou, isso não tem nada a ver com vocês, isso é judaísmo, é voltar, são sombras, e agora para eles manterem isso, eles precisam fazer algo místico. Então esses elementos na igreja têm uma espiritualidade diferente, que isso nada mais é, meus irmãos, do que ponto de contato. É a espadinha, é o martelo, é a água do Rio Jordão, é o paninho suado, abençoado, ponto de contato. E isso não é novidade para as Escrituras, não é novidade para a história da igreja. Na época da Reforma, sabe o que a Igreja Católica Apostólica Romana fazia? Eles vendiam lascas da cruz. Porque daí sim, imagina você pegar o madeiro onde Cristo foi pendurado e você ter na sua casa. E, obviamente, tudo isso é vendido. O tanto de cruz, de lascas da cruz que aqueles homens venderam, acho que daria para ter feito umas 300. Porque é isso que acontece, porque é místico, é ponto de contato. O ser humano, ele tem um problema muito sério com a fé. Ele não consegue, muitas das vezes, seguir o que as Escrituras dizem, que bem-aventurados são os que creem e não veem, que a fé é a certeza da coisa que nós não vemos, e a firme convicção da coisa que nós esperamos em Hebreus 11. Mas não, o ser humano ele gosta do ponto de contato, ele gosta de ter um objeto espiritual para onde ele possa se apegar, segurar, ver, sentir. E daí faz todo sentido, porque daí eles trazem isso para a igreja com essa ideia espiritual, e a igreja que é mística ama isso. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que nós temos uma tendência muito grande a ser místicos. E a gente gosta disso. E daí eles vão para Israel e trazem a água do Rio Jordão. E a água do Rio Jordão acaba. E daí eles enchem da torneira. Mas daí o que acontece? Por ser místico, eles vão dizer assim, bom, agora eles transferem a espiritualidade que tinha naquela água do Rio Jordão, agora nessa água comum aqui, por meio da imposição da oração deles. Então existe essa transferência de espiritualidade na água. E assim vendem águas do Jordão, sem ser águas do Jordão, e vendem assim com uma espiritualidade que não existe. E Paulo está dizendo, onde vocês estão indo? Vocês se baseiam em visões. Cristo foi pendurado no madeiro para os livrar disso, para que vocês sejam livres em Cristo, para que vocês vivam de fato para o Senhor e não para o jugo da lei. Eles são enfatuados, orgulhosos, porque versículo 18, né? Enfatuados, então vamos voltar aqui, baseando em visões, versículo 18, baseando em visões aqui, enfatuado, são orgulhosos, né? E sem motivo algum na sua mente carnal. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Eles são orgulhosos, um culto a si mesmo, e eles se baseiam na sua mente, que é carnal. Existe 99% de chances de algo que eles vão dizer ser da própria mente deles.
E Paulo vai dizer, não existe sentido de vocês fazerem isso. Versículo 19, então. Estamos contra o misticismo. Então, eles são orgulhosos, sem motivo algum, na sua mente carnal, porque é a sua mente que idealiza tudo, se baseiam em visões, com pretexto de humildade, né? Versículo 19. E o que eles precisam fazer? Ó? Eles não retêm o quê? A cabeça, da qual todo o corpo é suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, e que cresce o crescimento que procede de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, a ideia para esse povo. Paulo está dizendo, aqueles falsos mestres, eles estão preocupados apenas com as suas ideias. Eles não seguem o cabeça, eles não retêm o cabeça, que é Cristo, pelo qual todo o corpo, que é a sua igreja, que é bem vinculada, que por suas juntas e medulas cresce, o crescimento que procede de Deus. Eles não fazem isso porque eles não estão preocupados com o cabeça. Eles estão preocupados com as suas visões, com os seus direcionamentos, na sua mente efatuada, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, eles não retêm o que é o dono de tudo. Eles não têm como cabeça aquele que criou todas as coisas. Eles não têm como a primazia aquele que tem todas as coisas como a primazia. Aquele que é antes de tudo existir. Aquele que é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele que foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. E não há nada que não esteja debaixo dos seus pés. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Os homens, eles conseguem pregar a obra de Cristo maravilhosa, colocar de lado e dizer assim, não, eu quero seguir a minha cabeça. Eu quero seguir a minha ideia. Esse é o grande problema do homem. Você ter a sua cosmovisão a partir de você e não a partir do Criador. Você ter a sua cosmovisão a partir do que você acha e não daquilo que as Escrituras dizem. Porque o que está nas Escrituras é aquilo que Deus entende de mundo, é aquilo que Deus entende de matrimônio, é aquilo que Deus entende de vida financeira, é aquilo que Deus entende de vida de igreja, é aquilo que Deus entende de santidade, de amor. E daí o que nós fazemos? Isso aqui não é legal. Isso nos confronta. E daí a gente fala, não, mas eu tive uma visão, segundo a minha mente carnal, segundo um sonho, e o direcionamento é esse. E Paulo vai dizer, vocês precisam reter o cabeça, porque se vocês não têm o cabeça, o corpo de vocês, que deve estar unido, enxertado, ligado a ele, vocês são perdidos. Vocês estão totalmente perdidos. É triste, meus irmãos, mas, como eu disse, o primeiro remédio a seitas e heresias não é estudo sobre seitas e heresias, é olharmos para o Filho. Hebreus capítulo 1 vai dizer, antigamente Deus falava de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né, na chuva, no mar que se abriu, na coluna de fogo, nos gafanhotos. Deus, o Antigo Testamento, né, a gente fala assim, é um grande Hollywood, e realmente é. Aí Hebreus vai dizer, tudo aquilo lá era passado. Ele falava de muitas vezes, realmente, de muitas maneiras pelos profetas, mas hoje Ele nos fala através do Filho. Cristo precisa ser suficiente para nós, meus irmãos. A ideia de pregar a suficiência de Cristo, a ideia de pregar o Senhor, parece que não faz tanto sentido. E Paulo está desde o capítulo 1, é Cristo, se voltem, esqueçam, Ele é o cabeça, não é a ideia de vocês. E agora, meus irmãos, Paulo já jogou dinamite no gnosticismo, na ideia filosófica, no legalismo, que é Cristo mais alguma coisa. Já falou aqui contra a ideia mística daquela igreja, né, com seus cultos a anjos, baseando-se em visões. E agora ele vai falar contra o ascetismo, que é o quarto grande pilar dessa heresia, para depois ele poder aplicar exatamente aquilo que ele precisa falar para os corações daqueles irmãos, agora que eles estão enxertados e entendendo a pessoa do Filho. O que é o ascetismo, meus irmãos? Definindo. O ascetismo, ele trata-se de abstinência de alguns alimentos ou de prazeres lícitos, né? E, obviamente, a promoção da autoflagelação com o objetivo de supostamente alcançar um nível superior de espiritualidade, de comunhão com Deus. O ascetismo é o ensino que diz que é preciso abster-se de algumas coisas e se punir para alcançar um nível de espiritualidade mais avançado. E daí Paulo vai justamente contra isso. E o ascetismo, ele ficou muito conhecido, ele é muito antigo, né? Mas ele ficou mais conhecido ali nas regiões orientais pelo surgimento dos mosteiros
e com os votos de silêncio. Os votos de silêncio nada mais são do que ascetismo, é a privação da conversa, e aquilo é espiritual, aquilo te deixa mais elevado espiritualmente. A ideia da privação também da abstinência sexual em marido e mulher devidamente casados, porque a ideia é que é sujo, então você se abstém da relação sexual para você ser mais santo, ascetismo. No momento da reforma protestante, os reformadores tiveram que lutar muito contra a Igreja Católica com isso. Os papas são o quê? Por que eles não se casam? Porque o celibato é mais santo. A ideia da união do homem e da mulher no casamento é um problema. Então, a ideia de você ser celibato é mais santo. Aí vão defender a perpétua virgindade de Maria, que a Bíblia também não diz. Mas por quê? Porque Maria não pode depois ter coabitado com José, porque isso é pecado. Ascetismo, meus irmãos. Ascetismo. E Paulo vai falar muito sobre isso aqui. Então, vamos lá. Contra o ascetismo, ele vai dizer no versículo 19. No versículo 19, então, vocês não retenham cabeça, o qual todo o corpo deve ser suprido e vinculado, com as juntas e medulas e ligamentos que crescem, o crescimento que deve proceder de Deus. Versículo 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que vocês vivem no mundo e se sujeitam a algumas ordenanças? Ele está dizendo, se vocês já morreram para Cristo, se vocês já morreram para esses rudimentos, para essa lei, para tudo aquilo que esses homens dizem, por que é que vocês vivem como se isso nunca tivesse acontecido? Por que vocês se sujeitam de novo e novamente às ordenanças, à lei, ao jugo triste e à realidade do ascetismo? E o que é, então, o que eles estavam colocando aqui no ascetismo para aqueles irmãos? Versículo 21, acompanhe comigo. Não manuseis isto, não proves aquilo e não toques naquilo outro. O ascetismo, meus irmãos, ele sempre começa com não manuseie alguma coisa e depois ele parte para uma forma mais severa, né? Então você não manuseia, você não prova, né, que é a ideia de certo tipo de alimento, e você nem toca. Você nem toca. Há sempre uma graduação intensificadora na proibição. Então, quanto mais proibido, mais santo. Quanto menos você faz, mais espiritualidade você tem. É a ideia do voto de silêncio, né? Então, quanto mais você se priva, mais santo. E quanto mais você faz coisas legalistas, mais santos. Aí sim você encontra a gnose. Aí sim você encontra o pleno conhecimento de Deus. Aí sim você é um ser espiritual. E Paulo está dizendo, vocês estão ficando loucos. Alguns irmãos aí estão enredando vocês, não façam presa de vocês com esses tipos de coisas. E aqui ele vai dizer, não manuseie isto, não proves naquilo, não toques naquilo outro. E é triste porque tudo isso parece muito espiritual, que é o que ele já disse. O ascetismo é tão sutil que a primeira resposta ascética que nós temos nas Escrituras, sabe onde que foi? Gênesis capítulo 3, no versículo 1 a 3, na conversa de Eva. A primeira resposta ascética da história foi com Eva. Abram lá rapidinho para que nós olhemos isso, para vocês verem como é sério e como é sutil. E não é apenas essa ideia, o ascetismo não é apenas essa ideia de se privar, mas a ideia da autoflagelação, a ideia da mutilação, a ideia de você martirizar você e o seu corpo para que você sinta as dores, para que daí sim você seja mais santo. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Olha que interessante, meus irmãos. Mas a serpente, versículo 1, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, a resposta de Eva, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ela vai falar o que Deus disse, dele não comereis e nem toqueis nele, para que não morrais. Não existe nas Escrituras Deus dizendo que eles não podiam tocar no fruto. Vai dizer, vocês não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E daí quando a serpente que é sagaz, foi isso que Deus disse, ela, não, por quê? É proibido, então se é proibido, quanto mais eu proibir, é melhor. Então não, Deus falou para mim nem tocar, e não é isso. Deus não falou para ela não tocar, Deus falou, não coma. Então nós já vemos no começo da história o ascetismo presente. Nós vemos pessoas, hoje ainda, com essa ideia de quanto mais se proíbe algo lícitos, mais santo você se torna.
E os cristãos, eles não se envolvem com o ascetismo. Porque, em primeiro lugar, Deus morreu para esse tipo de regra e Ele nos aperfeiçoou e somos santificados nele. Não há necessidade alguma dessas listas do que você deve e o que você não deve fazer. E essas práticas não vão santificar você. São algo externos e que não fazem sentido algum. Hoje, em nosso meio, o ascetismo está muito presente, né? Ainda na Igreja Católica Apostólica Romana, na ideia das penitências, na ideia de andar de joelhos. É ascetismo. É você se automutilar, é você esmurrar o seu corpo, é a ideia de você se privar. Em igrejas ditas cristãs, homens e mulheres que tomam banhos de roupa para não escandalizar o Espírito Santo. Na ideia de um jejum, não fazem as suas básicas ali, higienes pessoais, em nome de uma santidade que não existe, meus irmãos. Paulo está dizendo, vocês não devem fazer isso, porque Cristo já morreu para tudo isso, e vocês já são aperfeiçoados em Cristo. Porque não devemos ser ascéticos? Versículo 22, nós já estamos encerrando. E tudo isso é o que? Olha o versículo 22 de Colossenses. Segundo o quê? Preceitos e doutrinas de homens. Não há nada nas Escrituras disso, são preceitos e doutrinas humanas. Esse é o primeiro ponto. Cristo morreu, e porque isso é preceito humano. Qual é o sentido de seguirmos homens que nos ajudam e que vão dizer o que é certo e o que é errado através das suas ideias? E daí, esses preceitos humanos colocados na igreja tem um problema muito sério, porque ele é místico e envolve esses objetos. E daí, esses objetos místicos e ascéticos na igreja, você não pode tocar, você não pode manusear, você não pode nem sequer encostar nesses objetos. Você não pode pegar um objeto que é santo, que é sagrado, que é de Israel, e nem tirar do lugar para limpar, porque você não pode manusear. Você não pode manusear, você não pode pegar, você não pode fazer absolutamente nada. Existem igrejas, meus irmãos, aqui em Sorocaba, que usam, né, e têm o shofar na sua igreja. E eu já vi isso. E o shofar é um instrumento espiritual, né? E ele não pode ser tocado por qualquer um. Existem as pessoas certas que podem tocar, então essa ideia de que existem instrumentos que certo tipo de pessoas não podem tocar não faz sentido nenhum, é ascetismo, mas esse shofar só algumas pessoas específicas podem tocar, e elas só são algumas autorizadas, e essas autorizadas, que obviamente são mais espirituais do que os outros, que Deus só chama elas para isso, elas também não podem fazer em qualquer momento. Deus os tem que interpelar para que eles façam isso. Porque na hora que eles soam do shofar, né, existem as ondas sonoras que passam pela igreja, né, e tem uma espiritualidade diferente e tal, da presença de Deus ali, quando é se tocado isso. Meus irmãos, isso é aparência de sabedoria, isso é aparência de humildade, isso parece espiritual, mas isso é rigor ascético. Isso é rigor ascético. Onde você não manuseia, onde você não toca, onde você nem prova, porque isso é diferente, isso é espiritual, e você deve se privar disso para que você seja mais santo. Seja um utensílio, um alimento, olha o que ele vai dizer no versículo 22. Segundo os preceitos de homens, pois todas essas coisas, o quê? O que você não pode manusear, o que você não pode comer, o que você não pode tocar, com o uso, se destroem. São objetos, não há nada de espiritual, não há absolutamente nada demais na água do Rio Jordão, não há absolutamente nada demais em muitas coisas. Porque isso, com o uso, destrói. Se você tem um candelabro na igreja, ele cai, ele quebra, acabou. Não existe espiritualidade num candelabro. Não existe espiritualidade numa arca da aliança. Com o uso, Paulo está dizendo aqui, com o uso, isso destrói. Vocês não devem se privar de não pegar, de não tocar, de não mexer. Versículo 23. Pois tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e de falsa humildade. E de rigor ascético. Está vendo que Paulo nomeia? Assim como ele já renomeou a própria filosofia, rigor ascético. Mas não tem valor algum contra a sensualidade. Meus irmãos, não tem como ser mais claro que isso. Não tem como Deus ser mais claro com a igreja de Colossos, como não tem como Deus ser mais claro com a igreja da atualidade, se lemos as Escrituras. Todas essas coisas têm aparência de sabedoria, culto a si mesmo e falsa humildade. Olha o que Paulo está dizendo. É um culto a si mesmo porque vocês se vangloriam do que vocês fazem. Vocês são cheios de egos. Vocês são todos egoístas, orgulhosos, porque vocês fazem tudo isso. E não tem peso algum, Paulo vai dizer aqui, falsa humildade e grossura. Então não tem valor algum no final do versículo. Não tem valor algum, porque a espiritualidade não está no que é externo. A espiritualidade não está naquilo que você faz.
A espiritualidade não está naquilo que você mostra. A espiritualidade não está no momento onde você jejua, que ele vai dizer lá em Mateus, de você não lavar o rosto, fazer aquela cara de dó que você está jejuando. Fala, lava seu rosto. A espiritualidade não tem a ver com o externo. A espiritualidade não tem com o que você mostra para os outros de quanto você é santo, de que você tem as roupas piedosas, ou que você faz algo que é diferente dos outros, de que aqueles irmãos que não praticam isso, ou que não guardam sábado, ou que, pelo amor de Deus, eles não guardam, como assim eles não têm a festa de tabernáculos na igreja? Vocês não são santos. Nada disso tem valor algum contra a sensualidade. Porque por mais que as pessoas tentam sufocar o coração, nada disso é válido. Porque só tem uma coisa que é contra a sensualidade. Só existe uma coisa que pode atingir esse objetivo, que é ir contra os desejos carnais do nosso coração, que é Cristo e a cruz. Somente a cruz e somente Cristo pode lidar com o seu problema, que é o que ele vai dizer aqui, né? Da sensualidade, da ideia dos desejos pecaminosos. É só Cristo, é só a cruz que lida com isso. Não são os atos externos, não são. Recorram a Cristo, para que vocês tenham aí sim uma vida aperfeiçoada, enxertados, ligados e firmados no cabeça que é Cristo. Meus irmãos, algumas considerações finais para que nós possamos ir embora. Finalizamos então o capítulo 2 dos Colossenses, e agora a partir do capítulo 3, ele vai falar assim, tudo isso que eu disse, que eu fundamentei vocês com doutrina, agora vocês vão aplicar. Como que a gente vive então? O que é então estar em Cristo? E daí é o que ele vai dizer no capítulo 3 e no capítulo 4. Uma carta maravilhosa. E eu não sei vocês, meus irmãos, mas quando eu leio Colossenses, quando eu estou preparando o sermão, é uma carta que nos liberta. A carta aos Colossenses é uma carta de alívio, é uma carta de respiro ao mundo legalista. A carta aos Colossenses é uma carta que nos dá um fôlego, que nós falamos, eu preciso viver a liberdade que eu tenho em Cristo. Eu falei isso na semana passada, vivam a liberdade que Cristo deu para vocês. Tomem cuidado, obviamente, Paulo vai dizer em Gálatas, quando nós lemos em Gálatas capítulo 2, ele vai dizer, eles estão espreitando a nossa liberdade que temos em Cristo, nós não nos submetemos nem por um minuto sequer. Só que lá no capítulo 5 ele vai dizer, tomem cuidado e não peguem a liberdade que Cristo vos deu para dar ocasião ao pecado. Não peguem a liberdade e façam dela libertinagem. Mas nós somos libertos, meus irmãos. Fujam do legalismo, fujam da ideia mística de espiritualidade vã. Fujam da ideia cética de que você se privar de algumas coisas lícitas, que Deus nunca proibiu, você vai ser mais santo por isso. A única coisa que te santifica é a cruz. E eu preciso aplicar isso ao coração de vocês aqui na nossa igreja local. Como eu disse no começo, né, eu não sei quando nós iremos voltar a falar sobre esse assunto de novo. Provavelmente vai demorar um pouco, porque Paulo lida muito com isso só aqui em Colossenses. Mas, meus queridos irmãos que tem se achegado à nossa comunidade de igrejas e de passados legalistas. O que eu quero que vocês pensem é se de fato vocês vivem a liberdade que Cristo deu a vocês. Como está o seu entendimento sobre a obra perfeita, vicária e substitutiva de Cristo? Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque é muito fácil fazer o que eu fiz aqui. Pegar o que Paulo fez, falou, e aplicar para os outros. Ó, tá vendo a igreja lá? Tá vendo aquele ali? Tá vendo aquela lá de trás ali? Tá vendo aquela igreja do fulano ali? Mas e nós? Como está o nosso entendimento sobre quem é Cristo? Porque o entendimento que temos sobre a pessoa do Filho, necessariamente e automaticamente vai ditar a forma como nós vivemos. Aqueles irmãos estavam cometendo essas atrocidades, como nós temos hoje nos nossos dias atuais, mas porque eles estavam com a mente desfocada de quem é Cristo. E como que está o que eu penso sobre Cristo? E como está o que eu entendo do que Cristo fez por mim na cruz? Como está o que eu entendo realmente a relação de Cristo e a sua igreja na nossa união mística com Ele? Isso eu quero que vocês pensem, porque é muito fácil nós olharmos para os lados. É muito fácil nós apontarmos os dedos. E é muito difícil nós olharmos e falar assim, nossa, eu acho que eu tenho algumas práticas aqui. Seja sincero. Coloque diante do Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo viver essa liberdade que eu tenho em Ti, porque eu tenho esse legalismo aqui, nesse pontinho aqui, que ainda me pega. Ainda me acusa, a minha consciência ainda me acusa. E Paulo vai dizer, Cristo já cravou na cruz, não há mais acusação para os que estão em Cristo. Mas se coloque isso diante do Senhor e não finja que está tudo bem. Viva a liberdade que o Senhor deu a vocês, mas se voltem à cruz pelo que vocês entendem sobre quem é Cristo.
é uma carta fundamental para entendermos a suficiência de Cristo, que era aquilo que aqueles irmãos estavam se perdendo. E um último ponto, meus irmãos, é que quando nós analisarmos a nós mesmos, vermos o que nós entendemos de Bíblia, o que nós entendemos sobre Cristo, que nós não venhamos para o outro lado, de que aí a gente faz o quê? A gente começa a olhar os outros e a gente é o árbitro. Aí a gente vira o juiz. É por isso que eu estou dizendo que é importante nós olharmos para o que nós entendemos sobre Cristo. Porque senão eu viro o juiz e você vira o juiz. E daí sabe o que te salva? Você não professa com a sua boca. Mas lá dentro, lá no fundo, o que te salva é o seu intelecto. Lá no fundo, o que te salva é o seu conhecimento sobre a Bíblia. Lá no fundo, o que te salva é o quanto você conhece de Bíblia e que como você é diferente daqueles. Veja que nós estamos saindo de um problema e entrando em outro. Paulo já lidou com o gnosticismo também. E foi o primeiro ponto que Paulo lidou. Porque aqueles homens, eles eram intelectuais, eles eram de sabedoria, filósofos, grandes cabeções teológicos. Nós caímos, esses legalistas aí, esses caras místicos aí, cultinho de anjo, visão. Eu conheço de Bíblia. Cuidado, meus irmãos. O que salva você é a graça. O que salva você é a cruz. O que salva você é Cristo. Não é o seu conhecimento. Nunca será. Nunca será. Então que nós olhemos para nós e quando nós vemos esses irmãos com esses erros, não é motivo de risada, não é motivo de chacota, não é motivo de dizer, olha como eles são ruins e nós somos bons. O sentimento que deve haver em nós é tristeza. Porque eles não estão retendo Cristo. Eles não estão retendo o cabeça pelo qual Deus morreu por aqueles irmãos. Imagina Cristo vendo a sua igreja se perdendo no caminho. Vendo a sua igreja o deixando de lado e seguindo doutrinas de homens. E daí quando ele olha para outra igreja, em vez de ele ver uma igreja chorando e lamentando para que haja arrependimento, o que ele vê são um monte de pessoas que amam tirar sarro dos outros. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a olharmos. Eu quis provocar vocês nesse sentido de, sim, nós precisamos olhar para os lados, mas no fim das contas, olhe para o seu coração. O que você entende sobre Cristo. Porque isso que vai fazer diferença, porque a forma como você olha Cristo é a forma como você vive. Amém, meus irmãos? Vamos orar?